Olá, muito bom dia para você. Um levantamento revela um aumento nos preços dos alimentos mais comuns no prato do brasileiro. E são os mesmos produtos que tiveram alta nas exportações. A queixa é de Dona Salete. Os preços estão bem mais caros. Nos últimos meses, por causa da pandemia, ela não saiu de casa. Os filhos foram às compras. A lista de produtos era a mesma, mas ela percebeu que os preços subiram e muito. Arroz, feijão, óleo de soja e carne. Esse tá tão absurdo, né? O arroz eu pagava R$13. O mais caro era 16. O arroz mais caro que tinha no mercado. E agora? 24. Para especialistas, o motivo para a alta dos preços são as exportações. A procura pelo arroz, soja, carne e açúcar está em alta. O país vende quase tudo para fora e sobra menos para o mercado brasileiro. O isolamento social também fez aumentar o consumo, levando os preços lá para cima. O consumo interno está sendo muito maior do que o consumo feito fora de sua casa. Então, isso tudo está fazendo com que esse aumento de demanda interna de alimentação aumente o consumo e, consequentemente, aumenta e traz um desequilíbrio entre oferta e demanda de alimentos. Então, isso faz com que esses preços nas gôndolas também subam ao longo do tempo. E o fator dólar. Então, isso tem contribuído bastante. Nos últimos 12 meses, o preço do arroz vendido para outros países teve uma alta de 107%. A dona de casa pagou 37% a mais. A carne exportada registrou um aumento de 16% no preço. Para o consumidor, 25% mais caro. O açúcar não ficou atrás. Nos 7 primeiros meses do ano, a alta foi de 57%. Já na prateleira, o reajuste foi de 22% em relação ao ano passado. Neste supermercado, quem faz as compras está assustado com os preços. Eu faço salgados, eu comprava 10 peitos de frango, agora eu levo 5. A gente tem que comer, né, de qualquer jeito. Então eu opto por uma mais barata, né? E a Câmara do Comércio Exterior já tomou a primeira medida prática em relação ao preço do arroz. Decidiu zerar a taxa da importação do produto até o fim do ano. A expectativa é de que sejam compradas 400 mil toneladas lá fora para tentar aumentar a competitividade no mercado interno e, com isso, conseguir uma possível queda nos preços. Vale ressaltar que também na semana passada, o Ministério da Justiça notificou a Associação de Supermercados e as cooperativas agrícolas para que expliquem a alta dos preços. Os preços do algodão em pluma começaram o mês de setembro em queda. Entenda o porquê. Os valores do algodão em pluma recuaram neste começo de setembro, de acordo com os dados do CPEA. Entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro, o indicador Exalc, com pagamento em 8 dias, registrou queda de 4,2%, fechando a R$ 3,17 a libra peso. Segundo pesquisadores, a disponibilidade da pluma no mercado e a flexibilização nos valores de venda por parte de alguns produtores, que tiveram necessidade de fazer caixa, pressionou as cotações, assim como as desvalorizações do dólar frente ao real e dos contratos na Bolsa de Nova York na semana passada. Estimativas da EPAGRE indicam que produtores de frutas como ameixa, pêssego e nectarina da região do Alto Vale do Rio do Peixe, no sul do país, podem ter perdido cerca de 50% da safra com as geadas que atingiram a região no mês de agosto. E para proteger as frutas, tem agricultor congelando os pomares. O sistema de irrigação por aspersão, ele funciona com a irrigação por aspersão das plantas durante o período em que elas estão com temperatura negativa. Essa água ela congela no entorno da planta, dos seus frutos, dessas flores, e ao congelar ela libera calor. Então, na verdade, a água congela e a salva fica protegida pela água, e isso ocorre durante toda a madrugada, toda a manhã, até que as temperaturas voltem a ser positivas. Essa irrigação fica constante durante a madrugada inteira. E aí, assim que as temperaturas aumentam, a água começa a descongelar e as estruturas de fruto, de flor, ficam intactas, aí, protegidas
das temperaturas negativas. É um sistema relativamente caro, porque depende de uma estrutura de motobomba, de encanamentos, de aspersores, e só que dependendo da possibilidade de jato do produtor, ele pode ser pago no ano. Então, uma safra inteiramente perdida, como ocorreu em Santa Catarina esse ano, pagaria todo o sistema. As temperaturas mais quentes registradas na semana passada impulsionaram as vendas e os preços da alface. A valorização foi de quase 13% nas lavouras. A alface fechou em alta na semana passada, de acordo com informações do HF Brasil. As temperaturas mais quentes estimularam a alta de consumo, além também da qualidade dos pés, que tiveram uma boa melhora nos últimos dias. As temperaturas mais baixas nas 2 semanas atrasaram bastante o ciclo de desenvolvimento dos pés, obrigando os agricultores a colher pés menores. Desta forma, com as lavouras voltando ao normal na semana passada, a valorização das folhas chega a pouco mais de 12%, alcançando um preço médio de R$ 13,33 a caixa, com 24 unidades. A tendência é de que a alface continue neste patamar, tanto nos preços quanto na qualidade das folhas, caso o clima permaneça quente. O Brasil produziu 7.316 unidades de caminhões em agosto, um crescimento de 7% em relação ao mês de julho. Apesar dos bons números no acumulado do ano, a produção registra uma queda de 36%. A explicação está na pandemia do coronavírus, que impactou diretamente nos trabalhos da produção. De janeiro a agosto foram fabricados pouco mais de 48 mil caminhões. No mesmo período de 2019, os números ultrapassavam a marca de 77 mil caminhões. A atual safra do café arábica já está praticamente finalizada. Apenas o processo de peneira que ainda está abaixo do esperado. A safra 2020-2021 do café arábica já está com a colheita praticamente finalizada em todas as regiões produtoras. Agentes do setor relatam que a safra foi volumosa e de boa qualidade. Segundo informações do CPEA, apenas a peneira, que apesar de satisfatória, está levemente abaixo do esperado. Em relação ao robusta, produtores do Espírito Santo estão atentos ao clima, visto que as chuvas regulares são necessárias nas próximas semanas para a florada completa da atual safra. Em Rondônia, o clima permanece seco e agentes aguardam o retorno das precipitações para a abertura da florada nos cafezais. No mercado físico de ambas as variedades, o ritmo de negócios está lento. A Record News também pode ser vista ao vivo pela internet. É só você acessar youtube.com/Record News ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela da sua TV para acessar direto o nosso canal. Se inscreva para acompanhar também os nossos vídeos exclusivos. Cultivar o milho em segunda safra tem sido uma opção cada vez mais praticada e atrativa para o produtor. Mas plantar numa época com redução de chuva, luminosidade e temperatura pode ser um risco muito grande para o desenvolvimento da cultura. Para contornar esses obstáculos, o método de plantação irrigada pelo subsolo pode ser uma boa saída, viu? Veja os detalhes na reportagem do Leonardo Gonçalves. Essa imagem não é comum nesta época do ano, em que não tem chuva, mas quando existe irrigação, lá está o maquinário semeando. E o que está sendo plantado é milho verde, mais conhecido como milho pra pamonha. Essa gleba de terra aqui, ela foi cultivada há cerca de 3 semanas. Dá só uma olhada. O milho nasceu, tá verdinho. Não parece, mas essa área é irrigada. A gente vê que não tem pivô central. E quem vai explicar para a gente como é essa tecnologia é o engenheiro agrônomo Daniel. Daniel, que tecnologia está sendo utilizada nessa área? Sim, aqui é aplicado a irrigação subterrânea, né? Que é um tipo de irrigação diferenciada do pivô central, que faz a irrigação localizada. Focando ali o sema radicular da planta. Na prática, como que foi feito esse sistema? Bom, aqui foi feito escavações e colocado um duto principal, né? E seguido de outros dutos de calibre mais fino, até chegar às mangueiras, que vão estar lançando a água para o sistema radicular da planta.
Qual a vantagem desse tipo de irrigação localizada no subsolo? Uma das vantagens é a economia de água, que é aí em torno de 30% a 40% de economia na aplicação. Ela é uma tecnologia mais cara do que o pivô central convencional, né? Sim, sem dúvida. Ela é mais cara, mas a vantagem acaba sendo a economia que ela vai ter de água, né? Para a gente explicar melhor como funciona esse sistema de irrigação, o Daniel vai contar para a gente por quê. Nós estamos em período de seca, uma extrema seca aqui na região centro-oeste do Brasil. Faz muito tempo que não chove e a terra está úmida. Daniel, como que funciona esse sistema de irrigação? Sim, embora ainda não tenha nenhuma planta aqui, né, está sendo feita a plantação por agora, essa umidade no solo é importante até para a germinação da semente, né? Então já fizeram a irrigação aqui de ontem para hoje, para que já fique propício para o plantio. Para a semente germinar é preciso de água, né? Sim. Por isso que após o plantio, imediatamente já liga o sistema de irrigação. Sim, ou é feito antes ou é feito depois do plantio, né? Para que já a partir daí já o processo de germinação já inicie, né? E essa tecnologia é tão interessante, gente, que essa área de 51 hectares, ela foi dividida em 6 glebas, ou seja, dá para irrigar partes da terra, então? Dá para irrigar partes da terra por glebas, né? Define ali, faz um parcelamento da terra e aí vai irrigando onde a primeira necessidade. Até porque a gente pode ver aqui que tem plantas já em estágio diferente de vegetação. O contraste no solo é nítido. O local onde está com as plantas verdes e ao lado que não recebeu água e está com o solo bem seco. E olha que a área tem 51 hectares. Com esse sistema, o produtor consegue planejar a produção. Essa terra foi dividida em 6 áreas. Por exemplo, essa gleba aqui, ela foi cultivada há cerca de 3 semanas. Já do lado de cá, está sendo cultivada agora. Com isso, o produtor vai conseguir uma produtividade muito maior em uma área de 51 hectares. E pensando no meio ambiente, uma vantagem deste tipo de irrigação localizada é a economia de água. Segundo o engenheiro agrônomo, a redução no consumo de água é de 30% a 40% em comparação com o pivô central. É um sistema caro, já que a tecnologia é israelense e está debaixo da terra. O que desperta curiosidade é que como os dutos estão debaixo da terra, se não entope muito, como que é feito essa manutenção e evitar que os dutos, as mangueiras, elas fiquem entupidas? A cada final de ciclo é feita a manutenção da rede, né, usando um produto específico, para que seja feito o desentupimento ali dos locais onde faz o lançamento de água. Diz que raiz é inteligente, a raiz da planta, porque ela vai em busca de onde está a fonte de água. Ela não vai na mangueira, não vai aonde está saindo a água, não? Sim, a tendência do sistema radicular da planta é seguir aonde está vindo a água. Por isso, esse sistema tem um sistema de membrana que evita com que haja o entupimento durante a irrigação. Uma vantagem em ter irrigação direcionada é a possibilidade de fazer 3 safras ao ano. O sistema possibilita também a fertirrigação. Essa é uma das finalidades, é uma das vantagens maiores da irrigação, porque nesse período agora, os produtores que fazem aí o sequeiro, né, que plantam em regime de sequeiro, não estão plantando. Deve estar finalizando a colheita. Aqui na propriedade a vantagem é que agora pode se plantar nesse momento sem chuva, porque a irrigação vai suprir a necessidade da planta. E por falar nisso, o IBGE divulgou que a produção goiana de milho safrinha caiu 6%. A colheita já está no fim e, segundo especialistas, essa redução foi causada pelo atraso no plantio da soja. A produtividade foi de mais de 9 milhões de toneladas de milho até agora. O valor é menor que o registrado na safra em 2019, mais de 10 milhões de toneladas de milho. Ao contrário do que se imagina, a diminuição da produção não acompanha o aumento de área da cultura do grão. Em maio, o levantamento revelou que foram cultivados 1.480.000 hectares de milho em Goiás. Já na safra passada, a área total foi de 1.420.000 hectares. Isso representa aumento de 4,6% na área cultivada. E para ter números tão expressivos, a irrigação tem um papel fundamental na hora de fortalecer ainda mais o agro goiano. E já que estamos falando de lavoura em época de seca, de onde vem a água que molha a terra? A água que irriga a plantação
vem desta represa. E para saber como funciona o sistema de irrigação, nós vamos conhecer agora a Casa de Máquinas. Olha só, as bombas estão ligadas, ou seja, neste momento a área está sendo irrigada. E tudo aqui é automatizado. O produtor consegue controlar qual gleba está sendo irrigada. Aqui é tudo automatizado, como a gente vê. E pelo mapa, o produtor consegue definir então se quer que a área 1, a gleba 1 seja irrigada, a 2, a 3. Toda a área ela é mapeada e é daqui da Casa de Máquinas que tudo é controlado, até a quantidade de água que vai lá para a roça. Assim como o pivô central, é possível fazer a fertirrigação. E a vantagem é porque, como ela está em contato mais próximo do sistema reticular da planta, a absorção até melhor dos nutrientes, né, do adubo que vai ser aplicado. Ou seja, quando você coloca o fertilizante, então, já para ser espalhado perto da raiz da planta, a absorção vai ser maior e o resultado pode ser na produtividade, na produtividade, né? Sim, aliado com a quantidade correta de umidade e o fertilizante, aumenta mais a produtividade. As cotações do açúcar cristal continuam subindo no mercado spot paulista. Nessa semana, o avanço chega a quase 1%. As cotações do açúcar cristal continuam registrando altas no mercado spot paulista. Segundo dados do CPEA, o indicador Exalc em São Paulo registrou um avanço de 0,76% nessa semana, com a saca de 50 quilos sendo vendida a R$ 87,78. Ainda que o preço do açúcar demerara negociado na Bolsa de Nova York tenha seguido em queda na semana passada, usinas paulistas continuaram firmes nos valores. Alguns compradores preferiram não efetuar novas compras, mas ainda assim houve melhora na liquidez na última semana. O aumento do preço das carnes fez muita gente variar o cardápio em casa. A procura por ovos, por exemplo, cresceu, o que impulsionou ainda mais o trabalho do produtor. O resultado é que neste ano de pandemia, o Brasil pode chegar a uma marca histórica de produção: 53 bilhões de ovos. Não importa a quantidade, eles estão presentes na maioria dos carrinhos. Ovos a gente consome 2 dúzias por semana. 2 ovos a gente almoça, né? E tem 12 ovos por apenas 5 e pouco ali, né? Dados do Instituto Ovos Brasil mostram que o consumo aumentou durante a pandemia. A produção nacional de ovos teve um aumento de 7% entre abril e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Hoje já são produzidos 6 milhões de unidades por hora no país. Osmar é gerente de compras de uma grande rede de supermercados em Joinville e responsável por fazer os pedidos. Para atender a demanda, as lojas passaram a comprar 15 mil dúzias e 20 mil bandejas de 30 ovos por mês. Nós estamos com uma venda já superior a 30% em relação ao consumo antes da pandemia em relação aos ovos. Se a gente comparar o período do mês, vamos dizer, mês de julho de 2019 em relação à venda de ovos para o mês de julho de 2020, nós vamos estar falando em 100% de aumento nas vendas na nossa rede. Esta granja, que funciona há mais de 50 anos em Joinville, é uma das maiores da região. Tem 24 mil aves em 7 galpões, distribuídos em 2 mil metros quadrados. Por dia são produzidos mais de 21 mil ovos do tipo vermelho. Ademir é um dos proprietários e percebeu o aumento significativo na produção. Essa semana aqui é uma semana que é para ser fraca, mas nós estamos terminando com o estoque zerado, graças a Deus. Se continuar nesse ritmo, até o final do ano, o Brasil pode alcançar uma marca histórica de 53 bilhões de ovos. Isso significa um consumo médio de 145 milhões de unidades por dia. Uma das explicações para esse aumento na procura é a carne ter ficado mais cara durante a pandemia. Para economizar, o jeito foi substituir. Tivemos ali o aumento da carne bovina em torno de 20%, nós tivemos o aumento da carne de frango em 25% e o aumento da carne suína em 30% a 35%. A procura também impulsionou os preços dos ovos. Os brancos ficaram 3% mais caros. No caso dos ovos vermelhos, os valores subiram 4,3% nos últimos 7 dias.
Amêndoas de cacau, produzidas em 2 propriedades rurais de Linhares, no Espírito Santo, conquistaram o primeiro lugar em 2 das 3 primeiras categorias de uma competição nacional na Bahia. A repórter Cris Martinelli foi até as propriedades conhecer de perto as amêndoas vencedoras. Mais uma vez, o cacau de Linhares foi eleito o melhor do Brasil. A Fazenda Guarani, localizada em Bebedouro, e o sítio Dona Anita, que fica em Bananal do Sul, foram os premiados no 2º concurso nacional de qualidade do cacau. Para o proprietário, Fernando Buffon, receber essa notícia foi motivo de muita alegria. Como eu estou sempre dizendo, foi um privilégio mesmo receber. Eu falei, eu já estava muito feliz de ter ficado entre os finalistas, né? O melhor lugar que eu tinha conseguido até então era um 2º lugar aqui no estado, que também é um ótimo resultado, mas é o melhor que eu tinha conseguido, então foi uma ótima notícia, realmente foi muito importante, uma surpresa também, né? Apesar de eu saber que nós fazemos um cacau de qualidade, um chocolate de qualidade, foi realmente uma surpresa, né? Ser o melhor do Brasil, então é um privilégio, não tem outra palavra mesmo, não. Além do cacau, o sítio já trabalhou com outras culturas, mas há cerca de 10 anos tem suas produções voltadas para a cacauicultura. Meu pai, há uns 15, 20 anos atrás, comprou o sítio dos irmãos e plantou tudo de cacau, né? Era um plantio de banana, um pouco de cacau e plantou tudo de cacau. E depois de um tempo veio a vassoura de bruxa, que foi uma doença que atacou, que devastou aqui uma grande quantidade de áreas de cacau aqui na região e no Brasil todo. E depois disso a gente conseguiu clonar, fez a enxertia dos materiais genéticos que são resistentes à vassoura de bruxa. E de lá para cá foram 10 anos que nós temos essa roça já enxertada com material genético resistente, né? As amêndoas do sítio Dona Anita conquistaram o primeiro lugar na categoria cacau especial. E os grãos enviados são uma mistura de híbridos, que consiste na junção de variedade genética. Deve ter uns 6, 7 tipos de materiais genéticos aqui. Eu não uso todos para fazer chocolate, porque alguns, dependendo do material genético, ele dá um gosto mais ácido ou um pouco mais adstringente. Então a gente selecionou alguns para fazer o chocolate e para vender, para fazer cacau fino, a gente selecionou alguns. Pode ser o PH16, o VB 1151, que é esse que está aqui atrás de mim aqui. Tem o 1319, enfim, são esses os que eu mais utilizo aqui para fazer o chocolate. E não para por aí. Além de trabalhar com a produção de cacau, eles também ampliaram seus negócios e investiram na produção de chocolate. E o plano daqui para frente é agregar mais valor às amêndoas do sítio. Então, o que eu vou tentar fazer é isso, é transformar o máximo possível da minha produção em cacau fino, em cacau gourmet, para agregar valor. Para agregar valor, tentar vender para outras fábricas de chocolate e para melhorar o meu próprio chocolate também, é claro. O município de Linhares é o principal produtor de cacau do Espírito Santo. O setor movimenta a economia do município e ainda contribui para a sua história. De acordo com o presidente da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo, premiações como essa vêm para incentivar os produtores. A importância de um concurso desse faz com que o produtor tenha mais confiança no seu trabalho, né? E com isso incentivando outros produtores que tenhamos amêndoas de qualidade, levando a região de Linhares, né, não só para o Brasil, como para o mundo, que está muito cobiçado com as premiações passadas e agora esse ano, né, 2 produtores conquistando o primeiro lugar. Além de estar à frente da ACAL, o Eduardo, juntamente com a Ana Cláudia, são os proprietários da Fazenda Guarani, premiada em primeiro lugar na categoria Cacau Varietal Especial. O local possui 100 hectares, onde estão plantadas cerca de 100 mil plantas. Quem deu início à produção da cultura foi o pai de Ana Cláudia, Laurito Luiz Rigoni. Sim, meu pai era um grande apaixonado pelo cacau, ele foi engenheiro agrônomo e ele trabalhou na CEPLAC, ele ajudou vários cacauicultores de Linhares a produzir cacau de boa qualidade, ele era apaixonado pelo cacau. E depois que eu fui fazer nutrologia em São Paulo, eu descobri que o cacau é a fruta que tem maior poder anti-envelhecimento do mundo, né? O segundo lugar fica com o açaí muito distante do cacau. O cacau é muito legal, ele serve para dor nas articulações, dor em tudo quanto é lugar, é anti-envelhecimento, é bom para o cérebro. A
A amêndoa enviada por eles para o concurso foi a SJ02, uma espécie de planta mais pura. Ela não é muito misturada, então os cacauicultores, os chocolatiers preferem para fazer o chocolate porque você sabe de onde ela veio, ela não tem tanta mistura. Então você sabe exatamente como lidar com esse cacau. E é um consenso entre os produtores, viu? O segredo para ter a melhor amêndoa do Brasil e ser referência no assunto é a dedicação. O povo fala muito do cacau da Bahia e do cacau do Pará, né? E não fala muito do cacau do Espírito Santo, do cacau da região de Linhares. Eu acho que em todos os lugares tem cacau de qualidade. É possível ter cacau de qualidade e tem cacauicultores, agricultores que estão dispostos a fazer cacau de qualidade. Não só lá, não só aqui. Acho que no Brasil todo tem cacauicultores que estão dispostos a fazer um trabalho a mais e fazer cacau de qualidade. Os produtores de Linhares buscam a perfeição na questão de cacau, né? Da qualidade. E com essa premiação, tenho certeza que outros produtores vão trabalhar com mais intensidade, com mais carinho, né? E acreditar no seu trabalho, porque só trabalhando e assim, com especial atenção, tenho certeza que eles também vão conseguir chegar a um ponto máximo de uma premiação ou até mesmo fazer um chocolate de qualidade no Espírito Santo. O volume de exportações de banana para o Mercosul caiu 42% no mês passado. O motivo pode estar relacionado à produção da fruta no estado de Santa Catarina, que sofreu baixas em agosto por causa do clima atípico, envolvendo desastres naturais. Em agosto, o volume de exportações brasileiras de banana para o Mercosul recuou 42% frente ao mês anterior. Foram embarcadas quase 4.000 toneladas, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. O motivo pode estar relacionado ao clima mais frio nos principais estados exportadores, como Santa Catarina, o que acabou afetando a produção e a qualidade da fruta. Vale ressaltar que o estado catarinense sofreu com a passagem de um ciclone e a incidência de geadas no mês passado. Ainda assim, em comparação ao mesmo período do ano passado, as exportações cresceram 43%. As vendas para a União Europeia fecharam em queda no mês passado, um recuo de 21% em comparação aos números do mês de julho. Em relação a agosto do ano passado, a queda chega a 5%. A demanda pelos cortes da carne de frango segue aquecida no mercado doméstico. A semana de pagamento na primeira quinzena é um dos motivos que explicam essa alta. As cotações do frango vivo continuam altas no mercado interno. De acordo com pesquisadores do CPEA, esse aumento está atrelado à demanda aquecida por carne de frango no mercado doméstico, que aumenta a procura de frigoríficos por novos lotes de frango vivo. Esse cenário foi reforçado também pela primeira quinzena do mês. Quanto aos preços dos principais insumos da avicultura, o farelo de soja e o milho têm apresentado movimentos distintos. Segundo o levantamento da equipe de grãos do CPEA, enquanto a saca de 60 quilos de milho se desvalorizou, o preço da tonelada do farelo de soja seguiu em alta. Este panorama tem elevado o poder de compra do produtor paulista neste mês. É cada vez maior o número de produtores interessados no cultivo de shimeji. É que a demanda pelo fungo cresceu bastante nos últimos anos. A repórter Francine Padilha foi até a cidade de Santo Antônio do Pinhal, no interior paulista, conhecer de perto as etapas do plantio e colheita, que, aliás, são bem interessantes. Rico em proteínas, sais minerais e com poucas calorias. Nos últimos anos, o shimeji se tornou mais conhecido e também mais consumido no Brasil. Hoje tem muita gente deixando de comer carne, tem pessoas que gostam do sabor, né, dos benefícios para a saúde, então é um mercado que vem crescendo. Tudo que se produz eu vendo, né, então é um mercado que está assim, crescendo e eu acredito mesmo que ele vai aumentar sempre. Alessandro decidiu se especializar no cultivo do cogumelo e escolheu o clima da Serra da Mantiqueira para produzir. A propriedade fica em Santo Antônio do Pinhal. Essa estufa tem 35 metros quadrados e, por ano, produz, em média, 4,5 toneladas de shimeji. Cada pacotinho desse, 1,5 kg de cogumelos. São 500 pacotes que duram, em média, cada um, 2 meses. É o tempo que eles consideram aí interessante e que o pacote fica economicamente viável.
depois de 2 meses ele continua produzindo, mas muito pouco. Então não compensa você manter ele ocupando lugar na estufa, produzindo pouco, né? Então economicamente, depois de 2 meses, a gente retira o saco e ele repõe e vai repondo por um lote novo, né? Mas antes dessa etapa é preciso semear. O fungo é misturado no grão de trigo e espalhado nesse composto feito com bagaço de cana e capim. Depois, os sacos seguem para a incubação, onde vão ficar nessa sala climatizada entre 15 e 30 dias. E se você subir muito a temperatura, o micélio, que é o fungo, ele morre. E aí ele não se espalha no composto, você não tem mais cogumelo. Então eu acredito que é a fase mais crítica. Tanto que na minha incubação eu controlo com climatização para não passar da temperatura ideal. E não perder a produção. Com as condições perfeitas, eles estão prontos para frutificar. Falta pouco para colher. Depois de uma semana que eles estão aqui nessa fase, né, a frutificação, os cogumelos já começam a aparecer. A gente vai mostrar aqui, olha, a primeira etapa, que eles chamam de primórdios. Tá vendo essa pontinha mais cinza? Ele bem pequenininho ainda, né? Deve ter um pouco mais de 2 centímetros por aí. E o curioso é que o crescimento é tão acelerado, tão rápido, que em poucas horas ele já atinge esse tamanho. Olha só, muito rápido o crescimento. E no dia seguinte, 24 horas depois, eles já estão nessa altura, prontos para a colheita. Curioso, né, Alessandro? Acho que pouca gente imagina um crescimento tão rápido assim, pequenininho, e no outro dia já está pronto para colher. Ele realmente, o cogumelo shimeji é um cogumelo que cresce muito rápido, né? Ele precisa de certas condições climáticas para isso, e a gente mantém na estufa, fica entre 25 e 30 graus, a gente tem uma umidade de 70% a 80%, e ventilação, ele produz um gás carbônico e esse gás carbônico tem que ser eliminado, né? Então tem que ter uma ventilação para poder sair o gás carbônico e ele frutificar bonito, assim, do jeito que tem que ser. Pois é, aqui a gente vê que as condições estão adequadas para esse crescimento. Agora, se deixar muito tempo também, aí ele já não fica interessante, não tem tanto valor comercial assim? Exatamente. Ele, se você deixar passar o ponto de colheita dele, rapidamente ele já se torna um cogumelo maior, que ele até comercialmente ele perde valor, fica mais barato, e ele também muda o nome. O shimeji é o mesmo cogumelo, ele passa a se chamar hirataki, que é o cogumelo quando cresce demais. Quer dizer, esse aqui, né, que a gente está mostrando agora na imagem, a gente vê que tem um outro formato. Ele já passou do tamanho de colheita e ele já fica assim, né, com as folhas grandes, começa a ficar quebradiço, e dessa forma acaba perdendo o valor comercial. Agora, esse é um cogumelo que tem o mesmo valor nutricional, esse que já passou do ponto, digamos assim, ele tem o mesmo valor nutricional, só perdeu mesmo o valor comercial, é isso? Isso, ele mantém as mesmas propriedades, ele continua sendo um cogumelo propício para consumo, só que ele fica mais esteticamente um pouco mais feio, né, digamos assim, mas mantém as mesmas características. A produção do Alessandro atende principalmente restaurantes e quitandas da região. E mesmo com estabelecimentos fechados durante a pandemia, as vendas se mantiveram. Por estar aqui numa região da Mantiqueira, que é uma região que é turística e muitas pessoas têm casas de veraneio, acabou assim, muita gente veio passar a quarentena aqui na região e assim, consome o cogumelo em casa. Acho que mudou isso, as pessoas que comiam em restaurante passaram a consumir em casa. Então hoje meu público de restaurantes diminuiu, as vendas em quitandas e supermercados aumentaram muito, podia dizer que triplicaram, e os clientes finais também que estão procurando bastante para preparar em casa suas refeições. Por enquanto, ele não consegue atender toda a demanda. Por isso, o próximo passo é construir mais estufas e aumentar a produção. E nesse momento, aumentar uns 40% eu conseguiria estar vendendo. Toda a produção. Toda a produção. O clima quente no estado de São Paulo está impulsionando as vendas de laranja. Na semana passada, o aumento nas cotações chegou a mais de 3%. Os valores da laranja estão em alta, segundo informações do CPEA. A demanda segue firme pela fruta beneficiada pelo início de mês e pelas altas temperaturas. Do lado da oferta, o clima quente e seco em São Paulo segue reduzindo a disponibilidade de laranjas de boa qualidade, visto que a maior parte está murcha e miúda. Na semana passada, a pera registrou uma média de preço de R$ 32,33 a caixa de 40 quilos, um aumento de 3,6% em relação à semana anterior.
Quanto ao limão Tahiti, o baixo volume de frutas prontas para a colheita e a boa demanda mantém os preços elevados. A média do limão fechou em R$ 82,20 a caixa de 27 quilos, uma alta de quase 3% frente aos dados liberados 7 dias antes. A comercialização de plantas ornamentais vem crescendo a cada ano. É que a utilização de plantas e flores como parte de decoração em espaços urbanos tem aumentado. E essa tendência tem reativado todo o setor. Os produtores do ramo, claro, não reclamam. Por muito tempo, as flores eram lembradas apenas em datas comemorativas, situação que mudou nos últimos anos. E, claro, esse movimento todo tem motivado quem trabalha diretamente no ramo. Esse é o caso de Vanderlei Cúnico, que trabalha no comércio de flores desde 1998. A gente começou por intermédio de um outro colega aí, em parceria, e trabalhou um tempo junto, e depois disso ele montou uma particular e eu continuei com a produção aí. Eu estudei um tempo em colégio agrícola e lá tinha uns projetos lá de floricultura, mas eu vim para cá e não tinha muito conhecimento, assim. Como ele tinha um pouco mais de conhecimento e eu tinha um espaço, a gente uniu aí as duas coisas aí. Aqui na propriedade da família Cúnico, o trabalho é assim, diário e manual. E aquilo que começou como teste há mais de 20 anos atrás, virou sustento da família. Hoje estão diversas variedades de flores e a grande novidade nos últimos dias, os temperos. A renda só vem da produção de mudas de flores aqui e a venda, né, direta aí ao consumidor praticamente. É um trabalho praticamente de muda a muda, né? Individual mesmo. A gente compra os plugs pré-cultivados, mas faz a terminação aí, alguma coisa a gente faz de sementes também, né? Mas é pouca coisa. Antigamente toda a gente semeava também, tudo. Hoje a gente, como tá só nós dois, a mão de obra é mais difícil, a gente compra os plugs pré-terminados e faz essa terminação dos produtos aí, né? E vende elas, comercializa no ponto de feira ali, né? Quartas e sábados a gente trabalha lá. Os vários anos no ramo já deram ao casal Vanderlei e Rosa Cristina a experiência para traçar o perfil do clima na região. Segundo o agricultor, no inverno são em torno de 7 a 8 espécies de plantas que ficam à disposição na propriedade. Já no verão, o número sobe para 15 variedades. No inverno, assim, dos carros-chefe que nem nós estávamos conversando são os Amor Perfeito, as petúnias, as cravinas. Na parte do verão, temos os tagetes, temos as vincas, que são bem procuradas uma planta bem resistente, a sálvia ou as populares alegria de jardim também. E tem outros também, 11 horas. A procura por flores é tanta que em 2008 foi criada a Associação Orquidófila de Chapecó. Atualmente a entidade conta com cerca de 35 membros e todos os anos realiza a exposição de orquídeas na cidade. Nós temos uma associação para instruir as pessoas que cultivar orquídea não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Muitas pessoas têm medo de ter alguma orquídea e como cultivar e tem medo de perdê-las, né? Muito pelo contrário, né? Se tu ter um pouquinho de amor e carinho pela planta, a planta vem exuberante, né? O mercado tem crescido tanto que a esposa de Jean, Adriana, está comercializando espécies de plantas suculentas e tem encontrado boa adesão de clientes. Mas o presidente da associação cita o exemplo do que acontece com as orquídeas e alerta para o cuidado real que o consumidor precisa ter com a planta. Tem bastante procura, né? Nós vemos assim, tem muita comercialização, mas em vários lugares o pessoal não tem aquela explicação como nós da associação explicamos, né? Como o cultivo, como tu vai fazer a poda, quando é a época ideal para tu fazer um replante da planta, né? Tudo isso nós explicamos bem dentro da associação. A produtividade da cenoura está bem abaixo do esperado na cidade de São Gotardo, em Minas Gerais. E por conta disso, os valores da caixa de 29 quilos aumentaram em 20%. As cotações da cenoura em São Gotardo, Minas Gerais, subiram nos últimos dias. Os produtores reduziram a área de plantio e a produtividade está bem abaixo do esperado para este período.
Segundo dados do Hortifruti CPEA, nos primeiros dias deste mês, a caixa de 29 quilos foi comercializada a R$ 30, uma alta significativa de 20% em relação aos dados registrados no final de agosto. Com o aumento dos valores, a rentabilidade dos produtos ao menos segue positiva, com o preço 160% acima dos custos de produção, estimados em R$ 11,50 a caixa. A gente fala agora do strudel, um doce milenário de sabor único. Tanto que Jaraguá do Sul, cidade do interior de Santa Catarina, já é reconhecida oficialmente como a capital do strudel. Agora, a Associação Húngara da cidade quer o título de patrimônio imaterial. É o que você vai ver agora na reportagem. Um doce milenar que, além do sabor único, carrega segredos que poucas pessoas conhecem. Não se sabe ao certo quando o strudel começou a ser fabricado, mas os primeiros registros são do ano 1000 depois de Cristo. O nome foi dado pelos alemães. Strudel significa redemoinho, mas a massa fina e elástica é uma herança gastronômica dos povos húngaros. A história nos diz que o strudel ele surgiu na Hungria, isso há centenas de anos, no milênio passado, durante encontros das tribos húngaras. Então tinha tribos que vinham com frutas, traziam frutas, outras traziam trigo, cereais, e lá eles comercializavam, faziam a troca desses produtos e também já faziam o alimento para eles da época. E assim faziam carnes ensopadas, diversos tipos de molhos, massas cozidas, e também faziam as iguarias também para o café da tarde, né, que seriam os doces, bolos, tortas. E assim surgiu o strudel. Então foi uma mistura de frutas com massa. Com o passar dos anos, essa delícia se espalhou pela Europa, atravessou as fronteiras e aportou no Brasil, na colônia de Jaraguá do Sul. Há 98 anos, o strudel é servido nos encontros da comunidade para reviver a tradição dos povos antigos. E desde 2013, o doce ganhou uma festa própria no município. Feita basicamente com farinha de trigo, sal, água morna e óleo, a massa é trabalhada vigorosamente. Depois descansa coberta por um pano por cerca de 1 hora. Todo o processo é artesanal, principalmente a forma de esticar e colocar o recheio. Essa técnica de preparo, de esticar a massa, de usar ela fina, o mais fina possível, com uma boa qualidade de um trigo também que permite que tenha essa elasticidade, sim, acontecer de rasgar a massa e abrir muito fino mesmo para que você sinta o sabor do recheio. Então, para conseguir fazer essa massa, esticar essa massa, você precisa ter uma grande experiência, uma grande prática e também na criatividade do recheio. Admiro muito o jeito deles abrir o strudel, né? Porque é um processo totalmente artesanal e só com bastante experiência mesmo, né? A gente até já tentou fazer também, mas não funciona do jeito que as meninas fazem, né? Então, a gente realmente tira o chapéu para esse trabalho, né? Nesta fábrica em Jaraguá do Sul, são feitos cerca de 400 strudels por semana. São vários sabores, desde os doces, como queijinho, goiabada e maçã, até salgados, como frango e repolho. Uma tradição que faz sucesso na mesa dos moradores. Um sabor que traz também boas memórias da infância. Jaraguá do Sul já é reconhecida oficialmente como a capital catarinense do strudel. Mas agora a Associação Húngara quer o título de patrimônio imaterial e, por isso, está recolhendo assinaturas dos moradores. 600 pessoas já assinaram o documento. O abaixo-assinado será entregue à Prefeitura com fotos antigas e outros documentos históricos, que serão analisados pelo município. O título deve aumentar a fama e despertar ainda mais interesse para o tão querido strudel. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, pela audiência e até a próxima.